Igreja de Deus, You are welcome. você é bem-vindo. How is moving your week? Como é que está indo a sua semana? Eh? Thank you, viewers. Obrigado, telespectadores. Thank you for your watching us. Obrigado por I know assistir. you are here. Eu sei, você está aqui. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Please, we can enjoy our seat. Por favor, podemos desfrutar dos nossos assentos. Wow, today is a special day Hoje é um dia especial in our family. na nossa família. In Revelação Divina's family, it is a special day. Na família Revelação Divina é um dia especial. Thank you. Obrigado. It is a day of anointing that will announce you to renew opportunities. É o dia da unção que vai te anunciar a novas oportunidades. So now, Agora, as I know that my God is a God of answer our mysteries, eu sei que Deus é um Deus que responde os nossos mistérios. I am seeing you in the next levels. Eu estou te vendo no outro nível. Hallelujah. Amém. So, because of that, Por isso, let us know the power of anointing. vamos conhecer o poder da unção. Yes. Let us know about the power of anointing. Vamos conhecer What anointing can do. o que a unção pode fazer. Thank you. Obrigado. We can go to the book of 1 Samuel, Podemos ler o livro de 1 Samuel, chapter 16, verse 13. capítulo 66, versículo. Não existe esse capítulo que está mencionado. versículo Vamos para o capítulo 16, chapter 16, versículo 13. verse 13. Hallelujah. Amém. So that is a challenge for my son. É um desafio para o meu filho. So, in the book of 1 Samuel, No livro de 1 chapter Samuel, 16, verse 13, capítulo 16, versículo 13, it is written. está escrito: Então Samuel levou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Alguém hoje será ungido no meio de seus irmãos. Someone today will be anointed between his brothers. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluia. Amém. Deus tinha um propósito God has a purpose na vida de Davi. in David's life. E para o cumprimento desse propósito, For the fulfillment of that purpose, tinha que lhe ungir. he may anoint him. I can come again. Posso repetir? God had a purpose Deus with the tinha- life of David, Deus tinha um propósito na vida de Davi, but to fulfill that purpose, mas para cumprir o tal propósito, it was necessary to be anointed. era necessário que ele fosse ungido. There is a purpose of God on your life, Há um propósito de Deus na tua vida, but for you to fulfill it, mas para que você cumpra-se, you must to be anointed. você deve ser ungido. Thank you. Obrigado. Because by your own strength, Porque pela sua própria força, you cannot reach on it. você não pode alcançar isso. I can come again. Posso repetir? In the life of David, Mesmo na there vida was de a Davi, purpose from God, havia um propósito de Deus, but for to be fulfilled, mas para que fosse it cumprida, was necessary era to be necessário anointed before. que fosse antes ungido. Thank you. Obrigado. Na tua vida, On your life, há um plano de Deus, there is a God's há um plan. propósito de Deus, There is a purpose of God. mas pela tua energia, By your own strength, tua intelectualidade, your intellect, tua
escolaridade, your scholarship, tua capacidade, your capacity. não há como você realizar. There's no way. Então é necessário que você seja ungido. It's necessary for you to be anointed. Amém. Então Deus levanta Samuel God raised Samuel e diz: vai para a casa de Jessé and say, go to the Jesse house e unge alguém lá, and anoint someone que there. eu tenho um propósito com ele. That I have a purpose with him. Esse homem chama-se Davi. That man is David. E então o profeta foi lá ungir. The prophet went there to anoint. A primeira maravilha que nós encontramos aqui, The first one that we reached there, quando Davi foi ungido, when David was anointed, o Espírito do Senhor, the Spirit of the Lord, desde aquele dia, from that day, se apoderou dele. it took place on David's life. So the benefit number one O primeiro benefício that we get through anointing, que nós ganhamos através da unção, the Spirit of God, o Espírito de Deus, He rests upon you. ele aposta-se de ti. When you were anointed, Quando você é ungido, the Spirit of God, o Espírito de Deus, He rests upon you ele repousa sobre ti to make that anointing, para fazer com que a unção to push you to move forward. puxar-te para que avances, vais para frente. The first benefit O primeiro benefício that we have que nós temos in anointing, na unção, the Spirit of God, o Espírito de He Deus rests upon us. repousa sobre nós. So I'm seeing somebody Estou vendo who alguém believe o qual crê. the Spirit of God resting upon you. O Espírito de Deus repousando sobre So when você. the Spirit of God rests upon you, Quando o Espírito de Deus He repousa sobre capacitates you. capacita-te. Quando o Espírito de Deus entra em você, When the Spirit of God enters on you, Ele empodera tudo que encontra em He ti. empowers everything that He found in you. A tua escolaridade, Your o scholarship, teu nível acadêmico, your academic level, your knowledge, o teu conhecimento, your knowledge, Ele empodera He empowers para que isso funcione for that to function na maior velocidade in divina. a higher divine dimension, velocity. Amém. Amen. Porque o Espírito de Deus, Because the Spirit of God, ele funciona it wakes como energia. as the energies. Você encontra uma pilha, You find it. uma bateria pequena, You find a pilha. battery, small one, já não tem carga, and there's no charge. não pode acionar o teu telefone, It cannot act não pode acionar o teu rádio, your radio. e você leva ele You take it. e coloca na energia. You connect on Então energy. ele é recarregado You recharge. e torna-se capaz de alimentar It becomes Thank you, capacity Jesus. to qualquer Sim. aparelho que você ligar a ele. anything that you reach. Então o Espírito de Deus, The Spirit of God, ele empodera it o empowers que encontra em você. what finds on A you. tua pequena força Your faith, torna-se uma força your grande. little strength, A tua pequena inteligência your little torna-se uma grande it energia. becomes A tua bigger. pequena intelectualidade Your few torna-se uma grande intelectualidade. becomes so high. Você se lembra, Paulo tinha teologia, cheio de teologia, Did you remember Paul? cheio de letra dentro dele. Mas aquela letra não funcionava para nada. That letter was there. Quando o Espírito de Deus entrou nele, When the Spirit of God entered ele him, completou o Evangelho de he Jesus fulfilled Cristo. the gospel of the Christ. A unção, Anointing. ele cria It creates forma do Espírito de Deus ways for Spirit of entrar God em você. entering on you. O Espírito de Deus The Spirit of God vai entrar em alguém aqui will hoje. enter in someone's today. Então nós estamos debaixo de uma campanha que inicia hoje. We are under a A campaign that unção starts. que me anuncia The anointing that em announced novas oportunidades. in a new A opportunity. primeira coisa que você tem que saber é esta. The first thing that you need to Quando know is você é ungido, when you are anointed, o Espírito de the Deus Spirit of God, se aposta de você. it rests upon you. Há pessoas There are que people têm uma voz muito feia para cantar. that's so hungry. But when the Spirit of God enter on you, Mas quando o Espírito de Deus entra em He você, performs your voice. ele performa a tua voz. Há pessoas There are people que têm um caráter muito mal para se that acreditar. have bad behavior. Mas to quando o believe. Espírito de Deus entra, When the Spirit of God transforma-se em um mau caráter. It transforms your behavior. Ai, ai, ai. Até o pastor Senga era gago. Even the pastor Senga was Pastor Senga era gago. someone that
De gago para apresentador de TV. came to a... That is a work of the Spirit of God. Esse é o trabalho do Espírito de Deus. That it is a work of the Spirit of God. Este é o So trabalho do when Espírito the de Deus. Spirit of God enter in you, Quando o Espírito de Deus entra em você, encontra seus defeitos, find your death ele os transforma e transforma em riqueza. in a richness. God bless you. Deus I'm abençoe. seeing somebody Eu today estou vendo alguém hoje receiving the power of the Holy Spirit. recebendo o poder do Espírito I'm Santo. seeing Eu somebody estou today vendo alguém hoje receiving the power of the Holy Spirit. recebendo o poder do Espírito In Santo. the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. O Espírito de The Deus, Spirit of God, quando entra em você, when enters on you, ele transforma tuas it fraquezas transforms your weakness em grande poder. in a higher power. Romanos capítulo 8, versículo 11, Romans chapter 8, diz o seguinte: it says, se o Espírito when the Spirit, daquele que tornou a trazer Jesus aos vivos the one who turned to, habita em vós, dwells on you, então ele transformará it transforms os vossos corpos mortais, your dead body, levantará, raise them fortalecerá, will strengthen, vai dar vida. will give them life. Ai, ai, ai. Encontra um doentio que mensalmente fica doente. Find the- Quando o Espírito de Deus entra em você, When the Spirit of God enters você in you, fica a eternidade toda sem adoecer. become a Eu tender. vejo alguém aqui I'm hoje, seeing someone today. não mais doente em nome do Senhor No Jesus. more sick in the name of Jesus. Não mais doente em nome of Jesus Christ. Não mais doente em nome de Jesus Cristo. O problema que se coloca The problem that put é que vocês, povo de Deus, You people of God. acreditam mais no espírito das trevas, you believe more in the Spirit of nos darkness, efeitos do espírito das trevas, the Son of do que nos efeitos do Espírito Santo. than the effect Da of the mesma Spirit. maneira que quando o espírito das trevas, um When the spirit of demônio, demon entra na vida de alguém, enter in someone's está aqui na vida dessa pessoa, Stagnate that one. inferniza a vida dessa pessoa. Infernize that O one. Espírito de Deus também, The Spirit of God quando also. entra na tua vida, When it enters in life, levanta a tua vida para o melhor, raise you up in the estabiliza a tua vida para o melhor, Establish it. Ele te guia para coisas boas. He guides you good things. Receba o Espírito de Deus aí. Receive the Spirit of God there. In Jesus' precious name. Em nome precioso de Jesus. I say in Jesus' precious Eu name. disse em nome precioso de Jesus. Your ministry. O seu ministério. Your ministry. O seu ministério. Your ministry. O seu ministério. I say your ministry. Eu disse o seu ministério. Your ministry O seu ministério. shall be blessed Será by abençoado the Holy Spirit of God. pelo Espírito Santo de Deus. Sabe? You know, O Espírito de Deus te encontra você não crescendo. the Spirit of God finds you Você não without, cresce. without growing. Quando ele entra, When he enters, ele alarga os seus he termos. enlarges your- Ele te faz crescer. He makes you grow. I see somebody here Eu vejo alguém hoje aqui, receiving the Spirit of God. recebendo o Espírito de And Deus. from now, E a partir de hoje, you are growing in the name of você Jesus. está crescendo em nome de Jesus. Digo àquela menina que desde que entramos aqui está a comer. Aquela menina desde que entramos aqui está a comer. Você She está a was comer o eating. quê? What are you eating? Está a mastigar o quê? What are you Não eating? mastiga a minha mensagem. Se os Don't- feiticeiros te mandaram mastigar minha mensagem, não é aqui. It's not here. So the Spirit of God when enter on O you Espírito de Deus quando entra em ti, is delivering you. liberta-te. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So when the anointing, Quando a unção that anointing, A tal unção. it was anointing oil. é unção de óleo. Aquela era uma unção de óleo Was anointing oil vinda da terra. coming from heaven. Mas quando Davi foi ungido com aquela unção, When David was anointed, atraiu a unção do céu, attracted o heaven, Espírito Santo de Deus. the Spirit of. Há uma combinação There is a combination entre a unção de óleo com a unção do Espírito. between anointing oil with the Spirit Thank you, anointing. Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Number 2. Número 2. O benefício número 2. The second benefit. No livro, ainda mesmo aqui no livro de Samuel, capítulo 16, Still in Samuel, versículo 17 a 19. verse Wow. 17 to 19. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Podemos ver isso. Can we see that? Capítulo 16, Chapter 16. versículo 17 a 19. Veja só o que está dizendo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Ok, não encontraram. Está dizendo assim. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traga-mo. Então respondeu um dos jovens, um dos mancebos responde: tenho visto um filho de Jessé, belemita,
que sabe tocar, e é valente, e viçoso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e gentil presença. O Senhor é com ele. Houve um tempo que o rei Saul, ele ficou atormentado com um demônio. There was a time that King Saul was attacked with E naquele tempo não se orava para expulsar demônios, that time didn't pray mas to, podia-se cantar para expulsar demônios. they may sing to chase them out. Então, no jornal In the journal, presidencial, presidential one, surge um anúncio. appear announced, Precisamos de contratar um músico we need to contract a para que musician cante na presença do rei, to sing in the presence of King, para espantar os demônios que atormentam o rei. to chase out demons that will touch him. Então, um dos jovens lá do palácio, One of you there, ele quando viu o anúncio, when he saw an foi announcement, para a presença do rei. he went to the presence of King. Disse: eu tenho visto, eu I've seen. conheço alguém I know someone que sabe tocar that knows to cantar sing, e é varão de guerra. is a man of war, E o Senhor and the Lord é com ele. is with him. Esse homem That é man. filho de Jessé. He's the son of Jesse. A unção The anointing, te anuncia it announces em you grandes vagas. in a higher vagas. Você está ouvindo? Do you hear that? Todas essas coisas começam a acontecer com Davi. All those things that Quando happened ele foi ungido, when he was anointed, a unção te it anuncia announces em you grandes vagas. in a great vagus. Em toda a terra de Israel All the land of Israel, havia muitos cantores. there are too many singers. E Davi David era pastor de ovelhas. was a pastor of a sheep. Você está ouvindo? Did you hear that? Um pastor de Is ovelhas a pastor of a sheep. é uma pessoa que está no anonimato. Is a someone that is unknown. Porque não é uma pessoa conhecida na faculdade, It's not someone known não é uma in the pessoa faculty. famosa na praça, It's not a famous- porque ele está toda hora lá no mato a cuidar dos animais. All the time taking care of animals. Mas você está vendo aqui, Do you see that? este jovem diz que eu conheço alguém. That you've said that I know someone. E ainda mais acrescenta no currículo. And he Diz says, é varão de guerra. Tinha ele he's a visto a lutar man of- aonde? E o Senhor é com ele. Tinha ele visto na igreja onde? Para saber que era com o Senhor era com ele. A unção fala Anointed de speaks ti about you. aonde ninguém pode falar de ti. When one may not speak A about you. unção te anuncia. Eu vejo alguém que será ungido nesta noite. I see someone that will be A ser anointed. anunciado em nome de Jesus. Being announced in the name of A Jesus. ser anunciado em Being nome de announced in Jesus. the name of Jesus. Aleluia. A unção te anuncia. The anointed announces A you. unção fala de ti. Speaks about you. You are here Você está You are aqui. here. Você está aqui. because of the anointing Por causa da unção of this church. desta igreja. The anointing A unção which is in this church, que está nesta igreja he announced this church. anunciou esta And you igreja. know the church. E conheceu That's why you are here. Por isso que você está aqui. Anointing, A unção, he moves you from anonymity. ele puxa-te para o anormal. He moves you, he removes you from anonymity. You become known. Você torna-se conhecido. Você sai do anonimato. You become unknown. Ai, my God. Você sai do anonimato. You become unknown. Mas você está vendo alguém que tocava viola lá no mato, a pastar ovelhas, para de care of sheep. repente ser anunciado Suddenly being no announced palácio real. in the real palace. Você está ouvindo isso? Do you hear that? O teu negócio que está no Your anonimato business is announced. será conhecido em nome Will de be Jesus. now in the name of Jesus. O teu currículo que está Your no anonimato CV that is será announced. conhecido em nome de Will be Jesus. now in the name of Eu Jesus. vejo a unção I see the a te anointing anunciar announcing you em lugares grandes in a greater de place destaque. in the district one. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Você está ouvindo isso? Davi foi anunciado. David was announced. Davi foi anunciado. David was announced. Conheço alguém. I know someone. É
É varão de guerra. It's a war of a Tinha man of lutado war. aonde para saber que é varão de guerra? Where did he Tinha was de vista fighting? aonde? Where Mas a unção but the anointing sabia knew que Davi tinha guerra dentro that dele. David has a war inside of him. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Alguém será anunciado numa Now, someone vaga de will be emprego. announced in the name of Jesus. Alguém será anunciado Someone will be announced numa vaga de casamento em nome de Jesus. in a way of marriage in the name of Jesus. Alguém será anunciado. Someone will be announced Ministério, uma igrejinha desconhecida in a será unknown conhecida church. em nome de Will be Jesus. known in the name of Jesus. O teu currículo Your CV vai falar. will speak. O teu currículo Your CV vai ser anunciado. Will be announced. Eu disse, o teu currículo I vai said ser your anunciado. CV will be announced. Aonde te taparam com um cafulo qualquer, Where the você vai sair em nome de you will Jesus. raise up in the name of Jesus. Taparam você com pano preto, They put mas you in a a black unção vai dress. desvendar-te em nome de Jesus. Vai desvendar-te em nome de Jesus. Will be removed in the name of Jesus. You know me. Você conhecerá-me? You know me. Você me conhecerá. You know me Você me conhece because of my anointing. por causa da minha unção. I am an anointed man. Sou um homem That's why ungido. you know me. Por isso você me conhece. Who announced me to you? Quem anunciou-me a ti? Who announced me to you? Quem te anunciou-me a ti? Who announced me to you? Quem anunciou-me a ti? Anointing. Unção. Who told you that there is a church in the airport? Quem te disse que há uma igreja no aeroporto? Anointing. Unção. Anointing. Unção. Anointing. Unção. Are you understand what I'm speaking? Está entendendo o que estou It's falando? anointing. É unção. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I'm seeing anointing breaking barriers in the name of Jesus. Estou vendo a unção quebrando barreiras em nome de Jesus. A unção. Anointing. Quando você está numa fila, When you're in você está numa fila de candidatos, de you are in a way candidação, of candidate, hein? Não tenha problema have no problem em ficar atrás to be behind ou no meio. or in the middle. Porque se você é ungido, Because if you are anointed, mesmo assim, even though a unção anointing, vai te selecionar. it will select you. Não lute. Do not Escuta fight. aqui. Listen. Não lute para estar à frente, Don't fight to be in para ser front, escolhido. to be O chosen. Senhor Jesus disse, quando você chegar na festa, The Lord Jesus said that when you não arrive, procure os assentos da frente, don't seek for the front seat porque você quer aparecer. because you want to appear. Sente em qualquer lugar. Sit in place. Vão dizer, ei, por favor, aquele senhor ali, Please, faz favor. please, come. Aleluia. Aleluia. A fila está assim. The queue São 50 pessoas Are assim. 15 persons. Estão ali à espera de They are there waiting entrar. to enter. Então, aí todo mundo luta para estar à frente. Everybody fighting to be in front. Porque a fila vai começar lá. The queue will start De from there. repente a unção Suddenly the vai anointing, falar lá no gabinete. it will speak in the office. Comece de trás. Start from the É só virar a fila assim. just 10. Você The fica queue número 1. will be the first one. When you are anointed, Quando você é ungido, don't fight for a place. não lute por lugares. Não lute pelo lugar. Não, don't fight Não for place. lute pela posição. Don't fight for Porque position. a própria unção The only é que anointing vai te colocar na posição. will put you in a position. Aleluia. Amen. Ah, sim, a bicha está indo. The queue is Ei, moving. acabou o sistema. The system went Epa. off. Ok, como acabou o sistema? Ei, já voltou o sistema. Agora começa de trás. Ó, Start from daí the do end. meio aí. In the middle. Exatamente começar dali onde você está. Exactly where you are. Porque a unção Because anointing, não falha. it doesn't A fail. unção trabalha Anointing na works consciência dos outros in the conscience of others acerca de ti. about you. Não sei se você está ouvindo o que estou I don't dizendo. know if you are hearing what I'm A saying. unção Anointing fala de ti speaks about you na consciência dos in outros. others' conscience. Aleluia. Você está ouvindo isso? Do you hear that?
A pessoa te selecionar, The person is mas sem selected saber por que está te selecionando. without knowing why. Porque a unção Because anointing fala de ti speaks about na you. cabeça, On his- na consciência his mind, his de conscience. outras pessoas. Others. Faraó de repente sonhou. Pharaoh suddenly Sonhou e sonhou e sonhou. dreamed and dreamed. E chamou todos os feiticeiros And e he called adivinhos do all the Egito witchcrafts para decifrarem o sonho. to tell him Não about conseguiram. Didn't succeed. Disseram: There alguém is someone na cadeia. in the jail. Não importa o lugar onde você No está. matter the place you are, A unção Anointing. lá mesmo Where? há de vir te levar. it will come and pick you. Você está ouvindo? Did you hear? A unção Anointing fala de ti Speaks about you. na consciência In the conscience de outras pessoas. of other person. E a unção, quando trabalha, Anointing when it works, quebra protocolos dos homens. it breaks others' protocol. Aquele dia não era dia de amnistia. That day was not E o amnesty. processo de José The Joseph's não process tinha findo, não tinha acabado. didn't end yet. Mas a unção, quando começou a When falar, anointing started to speak, Faraó disse: vão tirar a ele. Pharaoh took him Mas out. o juiz ainda The vão tirar a ele. judge, come and pick him out. A unção, Anointing, escreva isso nas tábuas do teu coração. write it in your A heart. unção Anointing fala de ti speaks about na you consciência in others' do teu conscience chefe. of your chief. Até mesmo aquele chefe que não gosta de ti. Even that chief that doesn't like you. Ei! Aleluia! Amen. Eu vejo alguém aqui I'm seeing someone here a ser anunciado being announced pela unção de Deus. by anointing of God. I'm seeing somebody Eu estou here vendo alguém aqui being announced sendo anunciado through anointing of God. através da unção de Deus. Through anointing of Pela God. unção de Deus. Não importa onde você está. No matter you are, Quando nós viemos abrir esta igreja, when we come to open algumas the pessoas church, disseram: esta igreja está mal localizada. it's bad Ninguém located. vai conhecer. No one will know it. Tem aquelas igrejas There are other que estão churches. nas avenidas As principais. Many avenues. Estão a ver mosca, estão a ver, They are não estão a ver seeing game. rocks. They're not seeing game. Estar numa boa posição, It's a good position. mas sem unção, Without anointing, você fica anônimo. you become unknown. A unção. Anointing. Ai, ai, ai. I don't know if you understand what I'm Não speaking. sei se você está entendendo o que eu estou falando. I don't know if you understand what I'm speaking. Não sei se você está entendendo o A que eu estou unção falando. Anointing. anuncia a igreja. Announce the A church. unção Anointing. anuncia um pastor. Announce the A pastor. unção Anointing. anuncia um profissional. Anointing the A professional. unção Anointing. anuncia um negócio. Announce the business. Você só de ver pessoas te ligarem. You'll see people calling Olha, you. senhora, você é vendedora de chinelos. You sell Sim, slippers. sim, sim. Mas quem te deu meu número? Não interessa. Doesn't matter. Eu só quero comprar I just want to quantidade buy. de chinelos que você vende. The quantity that Porque you a receive. unção te anuncia Because announces you na in consciência the conscience de pessoas. of the people. That's a powerful anointing. That's one of the best power of the anointing. Este é um dos principais, melhores poderes da unção. Quem conhecia TB Joshua aqui? Who knew Quem TB que Joshua? quem que é família de TB Joshua? Who is a O TB que que Joshua? anunciou TB Joshua para você? What announced it? Anointing. Unção. Anointing. Unção. Anointing. Unção. A unção quebra barreiras. Anointing breaks barriers. A unção quebra barreiras. Anointing Yes. A breaks barriers. unção quebra, justifica-te. It A justifies you. unção te justifica Anointing justifies you. naqueles que te acusam. In others that they accuse you. A unção te defende, Anointing defends you. porque ela anda com a verdade. Because it moves with the Thank you, truth. Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Amen. God must anoint you today. God, He must anoint you today. Deus deve te ungir hoje. God, He must anoint you today in the name Deus of deve Jesus. te ungir hoje em nome de Jesus. God must anoint you today in the name of Jesus. Deus deve te ungir hoje em nome de Jesus. So people, those they don't know the power of anointing, As pessoas que não conhecem o poder da unção they don't come to the service of anointing. não vêm They aos cultos da don't know unção. the value of anointing. Não conhecem o valor da unção. Yes, they don't know the value of anointing. Não conhecem o valor da unção. You did well for your coming. Você fez muito bem por vir. In Jesus' name. Em nome de Jesus.
Todo lugar onde te esqueceram, Every place that they forgot you, vão falar de ti em they nome will de speak Jesus. about you in the name of Jesus. Benefit number 3. Benefício número 3. Benefit number 3 of anointing. Benefício número 3 da unção. I can speak about Posso falar acerca? 2 Samuel. 2 Samuel, 2 Samuel chapter 7 verse 8. capítulo 7, versículo. 2 Samuel 2 Samuel, chapter 7 verse 8. capítulo 7, versículo 8. We are there. Estamos lá? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei das malhadas, de trás das ovelhas, para te pôr soberano sobre o meu povo, Israel. Assim dirás ao meu servo Davi: eu te tirei I took you por detrás de malhadas de from ovelhas, behind of sheep para te pôr como príncipe, to put you as a prince numa posição alta in a higher sobre meu position povo. upon my people. Deus me tirou God took me por detrás do crime behind the crime para me colocar to put numa posição nobre. in a Deus good me position. tirou Good de uma took me posição de lixo, in a darkened position de bebedeira, of a para me drink colocar to put me como príncipe. as a prince. Está dizendo a unção: He's saying that diga a Davi, tell David te tirei por detrás that I took you behind da malhada de ovelhas. of a sheep. Alguém foi tirado, Someone was alguém será tirado someone will be taken por detrás behind da humilhação of humiliation para uma posição. to a good position. O que é que faz a unção? What does A anointing, unção te tira anointed takes de you uma posição reles in a para uma posição de destaque. A unção Anointing te tira it takes you de uma posição reles in a para bad uma position, posição de prestígio. in a prestigious position. Unção. Anointing Anointing. or sound. Não sei se você está vendo isso. I don't know if you are seeing that. Foi a unção que tirou Davi Was anointing that took por David detrás de ser pastor de gado behind to be a para pastor of ser sheep, rei de uma nação. to be a king of a nation. Você conheceu André Rajoelina? Did you know André Quem Rajoelina? conheceu André Rajoelina? Amen. É? Ok. Quem foi André Rajoelina? Ok, coloca o microfone ali. Put the mic on there. Sim, pastor. Foi o quê? Presidente de Madagascar. Exatamente. Foi o presidente de Madagascar. O que é que ele era? Sabe o que é que ele era? Não, só sei que era descendente de uma família real. Não sabe nada. O que é que ele era? Era um DJ. Amém. Era um quê? Was a DJ. Era um DJ. Was a DJ. De DJ para a presidência. To a Diga president. anointing. Say, diga sound. Anointing Sound can move you pode mover-te from a low position to the higher position. para uma posição alta. Depois de ele ter se encontrado com um pastor, orar por ele, You may find impor a- as mãos sobre ele, Put a, de DJ from DJ para presidente, to a de president, pastor de ovelhas sheep para a presidência. to a president. Ai, 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 ai. This is what anointing can do. Isso é o que a unção pode If you fazer. believe in anointing Se você crê na unção and you pray, e você ora, seeking for anointing, procurando a unção, anointing will announce you. a unção vai anunciar-te. Anointing would announce you. A unção vai anunciar. Vocês até hoje You from today, estão na posição em que vocês estão, you are in the position porque that a you are. vossa unção Because your anointing é muito pouca. is so Não é few. suficiente para te levar It's not enough to take a you uma alta posição, to a higher position. porque você não busca unção. Because you're not seeking for anointing. Aleluia. Precisamos de um ministro de economia aqui. We need a
Minister of Economy. Precisamos de um ministro de economia aqui. We are seeking for a Minister of Economy. Uau. A unção é como Anointing is like sabedoria. wisdom. A sabedoria Wisdom. não te deixa no mesmo lugar. It doesn't leave you in the same place. Mesmo você na reforma, Even you at há home, onde ir te buscar. they will take you. Por que que foram buscar Malayan? Why did they go to take Milan? Aleluia. Wisdom Sabedoria and anointing, e unção it will announce you vai anunciar in a higher position. em grande And posição. many people, they will seek for you. E muitas pessoas procurarão por ti. Huh? Are you hearing this? Você está ouvindo isso? Many people, Muitas they pessoas will look at for you procurarão por ti. because Porque you become a solution você torna-se solução for people. para as pessoas. You are anointing, Você está you ungido, become a solution torna-se uma solução for problems of para people. problemas das pessoas. You are in this low position. Você está nessa posição fraca. Você está nessa posição You're in this wrong position pequena porque a tua unção because your anointing ainda não começou a falar didn't speak yet no coração das pessoas. in someone's heart. A tua unção Your anointing ainda é bloqueada. is still Não broke. consegue desbravar Doesn't matas, succeed to unlock, quebrar demônios, break demons. quebrar limitações. Break A limitation. tua unção ainda é fraca. Your anointing is Por still isso que a tua igreja ainda é pequena. Your church is still Por weak. isso que o teu nome ainda é pequeno. Your name is still few. Porque a tua unção Because your anointing não consegue invadir portas. doesn't succeed Não to consegue open doors, escancarar portas. destroy doors. Aleluia. Amen. A tua unção Your anointing, tem que escancarar it portas. may break doors. Tem que escancarar portas do It may inferno. break hell Tem que doors. quebrar It may limitações break e limitation tornar-se solução para a vida dos problemáticos. and turn is a solution. Jesus, por confiar a unção que estava nele, Jesus ele believed. desafiou o mundo todo. He challenged all the Disse: world. qualquer que tenha problema Anyone that has e problem, está cansado, and is tired, venha até a mim. come to me. Eu vou lhe aliviar. I will Como é give que him. havia te aliviar? I will live. Pela unção que estava na vida dele. With anointing that was in his life. O profeta Eliseu, The Elijah prophet quando trouxeram Naamã When they e brought começou Naaman, a haver confusão lá no governo lá, Start to have a confusion. disse: hey, não faz. Tragam esse leproso Bring até a that mim leprous. e saberá And will know que há Deus em Israel, há there is a God, profeta. there is a prophet in Israel. Por quê? Why? Ele confiava He na unção que estava na vida dele. The anointing that was in his life. Yes, yes. I believe in anointing Eu confio, creio that na is in unção. my life. Está na minha It vida. is only you É who apenas você. cannot see the anointing. That's why you don't believe on me Você as não- your solution. Não acredita em mim, por isso que como uma solução. Aleluia. Amen. E toda unção que você não acredita nela, All the anointing that ela don't não pode believe, funcionar na tua it vida. may not work on you. Toda unção que você não admira, All the anointing that ela you não not pode admire, funcionar na tua it will vida. not work on your life. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma mulher A woman que estava com enfermidade há 12 anos Was infirmity. sabia que Jesus She knew Cristo that Jesus Christ era um homem ungido. There is anointed Se man. ele é um homem ungido, Is a man of até o anointing. que veste the, é ungido. Disse: Isso. eu vou tocar. I will touch. Ai, ai, aquela mulher tinha participado de um culto onde eu falava da unção. That woman É onde ela aprendeu is where she que a unção funciona. anointed E way. ela disse: eu vou tocar na roupa dele. I will touch any clothes. Porque Bispo Barato um dia disse: a unção, Because quando está na vida de um homem, someone até dies, a sua roupa, his o clothes, seu sapato, his shoes, o seu suor, his o seu sweat, cabelo está ungido. is anointed. Ela disse: eu vou tocar na I roupa will dele. touch on his E clothes. tocou na roupa e a unção And veio para ela. A unção contamina The anointing contaminates tudo everything o que o homem ungido toca. that a man of anointed touches. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi um testemunho hoje com um amigo meu, um pastor nigeriano, I had a testimony with a que man estava aqui na campanha, na vigília. was in a company. Disse que na loja dele In his, havia uma mulher que sempre vinha lá, conversava com ele, não sei o quê.
E ele disse, olha, onde que você vai? Para uma igreja. Ah, sim, eu vivo em Machaquena, vou para uma igreja. Então disse ele, a igreja onde você vai Church you go é uma igreja muito poderosa. is a powerful Disse, church. por quê? Disse, a tua maneira de falar. The way you speak. Ah, pronto, ficou lá. Então, So quando essa irmã viu a ele aqui, when that man saw her na vigília de quebra de altares the familiares, vigil of break, ficou muito feliz. she became so Na happy. segunda-feira, Monday, antes de ontem, foi na loja dele, foi ao encontro dele. Disse, ei, eu estou feliz porque te vi na minha igreja. I saw you in my church. Então eu tinha contado a ele que um dia o bispo Balato, meu pastor, estava a pregar. E depois lançou um manto. Lançou um manto para a igreja e eu peguei aquele manto. E aquele manto, quando eu depois devolvi para ele, o bispo disse, fica com ele. E a partir daquele dia, qualquer pessoa que eu abraçasse, manifestava. Comecei a ver coisas estranhas acontecer na minha vida. Então ele disse a ela, vá ter com o homem de Deus para te dar mais uma instrução. Porque isso já é unção que está na tua vida por causa do manto dele. Vocês perdem porque não conhecem a unção. Sabe que se alguém que está doente, gravemente doente, dizer, bispo, mas estou a pedir esse teu manto aqui. E levar esse manto, colocar, fica curado, sabia disso? Mas como vocês não fazem, não sabem nada disso. Aleluia. Você está entendendo? Do you understand? A unção Anointing. faz tudo o que você crê. That's everything that you believe. Deixa-me repetir. Let me repeat. A unção Anointing. faz tudo That's o que everything. você crê What you believe que ela pode fazer. that it may do. Por isso que Paulo, quando orou a Deus sobre a enfermidade que estava nele, That's why Paul, when Deus me cura. Deus disse assim, o Senhor Jesus disse, a minha unção My anointing é suficiente para is ti. enough. Eu não preciso ouvir essa oração. I don't Eu want to- já te dei muita unção, I've Paulo. given too much anointing. A minha unção, My anointing. podes fazer por meio dela You may do tudo o que você quiser. everything that you want. A unção Unção. está Anointing na vida do homem de Deus. is the man of God Está na tua vida. in your life. Até nos teus ossos. Even my bones. A unção está lá. Anointing is there. Não sei se você está ouvindo. I don't know if you are hearing it. Enterraram Eliseu. They dwell Quando ele Elijah. morreu, foram When he lhe died. enterrar. Foram lhe enterrar. They Eliseu dried him. estava morto. Enterraram a ele. Passado alguns anos, After some years. havia guerra em Israel. What's the word? E uns homens estavam carregando um morto para ir enterrar no cemitério. A guerra foi tão intensa que eles deixaram cair aquele morto. Disseram, deixaram aquele corpo. E calha deixaram cair na campa de Eliseu. E o corpo daquele morto teve contato com os ossos de Eliseu. Ressuscitou por causa da unção. A unção Anointing. é uma ferramenta poderosa na nossa vida. A unção não sai porque você morreu. Aleluia. Oswald Smith, quando ele pregava, não via game. Foi para a campa de Kenneth Hagin. Foi se deitar na campa de Kenneth. Disse, eu quero o manto que está na tua vida. Ele disse que naquele momento teve uma visão, abriu-se a mente dele, entrou um espírito de Kenneth Hagin e começou a pregar como Kenneth Hagin pregava. Isso não é para crianças. Aleluia. Amen. A unção e a unção. Quando a unção fala, você ouve voz de leão. Quando o teólogo fala, você ouve um Aleluia. Amen. Eu vejo alguém aqui I'm hoje seeing someone here. a ser anunciado em nome de Being Jesus. announced in the name of Jesus. Eu vejo aqui alguém I'm hoje seeing someone here. a ser tirado por detrás de ovelhas Being removed behind para sheep. lugar de príncipe em nome de Jesus. In a place of principle. Number 4. Número 4. Benefício número 4.
Benefit number 4. No livro, ainda aqui no 1 Samuel, voltamos para 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 18. chapter 17. Ok, vamos terminar já, porque vamos ungir você. 1 de Samuel, capítulo 17, 1 Samuel versículo 17. 17. E disse José a Davi, ou Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, efa deste grão tostado, e 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. 18. Porém, estes 10 queijos de leite leve aos capitães de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vai bem, e tomarás o seu penhor. Nós estamos a ver Jessé. Jessé era o pai de Davi. Was saying Jesse, father of Jessé David. era o pai de Davi. Was the father of David. Então, os seus filhos mais velhos His oldest estavam son na guerra. was in war. Então, Jessé prepara uma merenda, uns pães, uns Jessé não sei prepared quê, something. queijos. Disse: leva isto para teus irmãos Take it for your brother na guerra. in the war. E calha exatamente a ser na época em que havia um gigante que desafiava Israel. Was a giant that was challenging O que a Israel. unção faz aqui em number 4? Número A 4. unção te envia para a guerra. Anoint sends in the war. Jessé não sabia Jesse didn't know que a unção estava a dizer a ele para enviar seu filho para a guerra. Anoint was telling him to tell his son to go to the war. Thank you. Thank you. Obrigado. Porque a unção tem que ser testada, a fortaleza dela. Anoint may be tested with strengtheners. A unção tem que ser o quê? Anointing Testada. may be tested. Então foi enviado para a guerra. Was sent to the E war. quando chega lá, When I arrived there, ouviu o gigante Golias a sair a had dizer: Goliath giant quem é o homem dentre vós, Israel, Who que am pode I vir lutar comigo? that may fight with E me? se lutar comigo e me vencer, And if win nós me, os filisteus as a Philistine, seremos escravos will de be a Israel. slave of Porém, Israel. se nós vencermos, If we win, vocês serão escravos. will be ours. E então Davi entra naquela situação, ouviu David aquela. Disse: had- quem é esse circunciso que está a falar essas coisas, Who is essas that man? besteiras? E o que é que está a dizer sobre ele? What was- Então alguns lutaram para ele, segredaram a ele, disseram: eu não. O rei disse que quem lutar contra ele, primeiro, vai First. ganhar esposa. Will gain its wife. Segundo, Secondly, vão fazer a casa de seu pai Will build this franca. place. Quer dizer, não vai pagar impostos, a casa do pai dessa pessoa vai ser rica, ele vai ser genro do rei. Disse: eu não tenho dinheiro para casar filha do rei. Mas você está vendo uma cambuge, uma pessoa que era de gado para casar com a filha do rei. Mas a unção, anointing. unção. Então, a unção Anointing. lhe anunciou He announced him. para de pastor de gado. From Você está vendo aquele sheep menino de that- calçõezinhos rasgados assim, Red, que anda red com uma short. varinha cheirar catinga de bodes, para ser genro do rei. To be a son-in-law of a king. I believe in anointing, Eu creio na unção. because anointing Porque a unção is my power é o meu poder to live. para ver. Eu não tenho medo de ir para qualquer sítio I'm not afraid to go anywhere por causa da unção na minha vida. because of the anointing in my life. Sabe disso? Do you know that? Eu não tenho de ir para qualquer sítio, de fazer qualquer coisa que eu quero, I'm not afraid about por doing it causa de confiar na unção que está na minha vida. because of believing on Porque a my life. unção que está na minha vida I know that's in my life. já foi testada Has been tested e aprovada. and approved. A unção te envia para a guerra, The anointing sent you to porque é na war. guerra Because in the war, aonde está Where is a tua alta posição. your higher position? Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Depois de você ser ungido, After your anointing, há um processo que a unção faz there is a process the para anointing te does levar ao auge. to take you to a higher place. Levou-lhe para
primeiro para a casa do rei. Took first Quando ele left. tocava, o demônio saía. The demon comes out Levou-lhe para, Take to- para a guerra. to the war. E quando chega lá, When he arrived there, encontra o desafio. He find the E challenge. ele diz: eu irei lutar contra este I will homem. fight against this man. O que lhe dava confidência? What was O giving que him lhe confidence? dava garantia What was giving him de guarantee? que ele poderia lutar com o gigante Golias? fight Ele with sendo um giant. menino de 17 anos be a para man. lutar com um homem de 50 e tal anos, treinado na guerra. Era a unção. Was anointing. A unção Anointing. te faz ficar bêbado It's making a you ponto de você não temer o perigo. Porque quem teme o perigo está na consciência humana. Quem não teme o perigo está sob efeito. Acho que você não entendeu isso. I think they didn't understand that. Você vê um bêbado quando está bem intoxicado. You are Ele so vê drunk. vir o presidente. Isso você é presidente, não é nada você. Você não é nada você. Mas quando está lúcido, foge, é o presidente. Então você tem que ser embriagado. Paulo chega a dizer: não vos embriagueis no vinho, Don't be aonde drunk. não há benefício. Embriaguei-vos no espírito Be drunk da in the spirit unção, of anointing. aonde há poder. Where there's a power. Se você vê um pastor a ter medo, If you see a pastor afraid, medo. Afraid. Se você vê um pastor a ter medo, ele Pastor não with a- tem unção. there's no anointing. Não tem unção. There's no anointing. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Então a unção te envia para a guerra. The anointing sends you in A the unção world. te envia para a The guerra. anointing sends you to the E world. foi lá onde Davi Was there provou a sua realidade, proof is a there sua bravura. É onde ele viu mesmo que afinal de contas a unção is where you see that está anointing na vida dele e a was in his unção life. funciona. And it works. Na medida que você vai desafiando vencer, In the time desafiando vencer, você mesmo vai ganhando confiança You are gaining da confidence tua unção. of your anointing. Você mesmo vai sabendo que esta minha unção é This capaz is capacity de tudo. of everything. Mas vocês, quando são enviados para a guerra, When you are sent to the choram. world, you cry. Mas entretanto dizem que querem ser ungidos. Want to be anointed. Choram. You cry. Como é que você vai saber que a unção funciona? How will you know that the anointing Se works? você não é submetido na guerra, If you're not no desafio, submitted in a challenge, na batalha, in a battle. como é que você vai saber que a unção existe Why will you know na that tua vida? Como é que você vai saber que a oração funciona? the praise works? Como é que vai saber que a tua fé funciona? It works. Se todas as vezes que você tem desafio, depende da fé dos outros. It depends on Vai others. pedir oração ao pastor, vai pedir oração ao bispo. Como é que vai saber que a tua fé funciona também? Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Ok, por causa do tempo vamos encurtar. Because of the time, we will short it. Benefício número 5. Benefit number 5. Benefício número 5. Benefício número 5. Yes. Ainda mesmo aqui. In the same chapter, No mesmo capítulo. 17, versículo 50. 17 to 50. 1 Samuel 17, versículo 50. 1 Samuel 17. O que está dizendo? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Como é que então, diga-me lá, vocês acadêmicos, digam-me lá, Academic people, tell como me. é que alguém mata um gigante How someone kills a giant treinado na guerra trained in the world sem espada? without sword? Hein? Acadêmicos, por favor, fiquem de pé. Academic, please raise Respondam. up on your feet. Answer me. Ou militares. Militares. Aqueles que já participaram da guerra. The one Como é que alguém how someone sem espada without sword vai atrever-se a lutar challenged com alguém que tem espada, Yes, someone that is escudo, lança na mão e treinamento and militar? trained the military one? Vocês são galinhas até hoje, You are chick up till today porque não reconhecem a unção que está na vossa vida. because you don't recognize the anointing that is in your life. A unção Anointing, mata it kills inimigos. the enemies.
O que queremos dizer é que What do you want to say? a unção Anointing mata kills inimigos. the enemies. A unção te faz The anointing vencer makes you to gigantes. giant. Eu vejo você a vencer I'm seeing you problemas winning problems. gigantescos. Giant one. Eu vejo você a vencer I'm seeing you por meio da unção through a anointing vencer gaining gigantes. giant. In the name of Jesus Christ, Em nome de Jesus you are Cristo. blessed. Você está abençoado. Eis, eu gostaria de ficar aqui a falar sobre a I unção would like to be here speaking about até anointing. amanhecer. Up to Tantas the- coisas eu tenho para te anunciar Too many things sobre a that I have to unção. know about Porque anointing. estou a falar do que há na minha vida. I'm talking about Estou what a is- falar do azeite que está na I'm minha talking vida. about the Estou a oil. falar do poder que opera na I'm minha vida. talking about the Estou a power. falar do poder que opera na redenção The divina. power that works in Esse divine realm. poder chama-se unção. That power calls on Unção do Espírito Santo de Deus. The anointing of A the Spirit. unção de Deus. Anointing of God. Glória a Deus. Glory to Jesus. Glória a Deus. Glory to Jesus. Glória a Deus. Glory to Jesus. Sabe? You know, Sabe? Deixa eu te dizer uma let me coisa. tell you something. Você pode ser tão feio, You may be so ugly, tão feio, So ugly. mas você é ungido. but if you are anointed, Você ficará bonito. you'll be so beautiful. A tua feiura Your não ugliness será vista. will not be seen. Eu sou muito feio, I'm so ugly. mas eu tenho uma esposa muito bonita. Ela me I'm amou mesmo so assim. beautiful. Aleluia! Amen. Não importa o que você é no físico. No matter Se what you are você in the não phys- tem unção, If you have no não anointing, és nada. You are anything. Não importa quantos diplomas você tem. No matter how many Não CVs. importa quantas classes você passou. How many classes Não did you- importa qual é a riqueza do currículo que você tem. How- Porém, se você não tem unção, If you have no esse anointing- currículo nunca vai impressionar ninguém. That CV will not impress no Nunca. one. No. Não importa o quão a tua igreja é bonita. No matter how your church is beautiful. Eu, em um tempo, trabalhei I've worked muito na Zona Centro. in a, Houve um projeto que andou a construir igreja chamada VCM. That was Alguns a- irmãos conheceram. some brothers knew. VCM, Visão Cristã em Moçambique. Eram igrejas tão bonitas, So beautiful mas church. porém vazias. So empty. Um empresário apareceu, financiou um projeto de Enterprise construção de finance. muitas igrejas. Of building two man church. Aleluia. Aleluia. Eu vejo a unção I'm seeing the a te anointing. anunciar em nome de Jesus. Announcing you in the name of Jesus. Fique de pé. Please raise up on your feet. Levanta tuas mãos. Raise up your hands Coloca uma aqui assim atrás. and put behind your head. Estica assim o teu corpo. Diz, ixi. Yeah. Amém. Amen. Pode sentar. You may have your seat. Você será ungido em nome de Jesus. You'll be anointed in the name of Jesus. Mas agora, uma coisa existe. Something that is. Todos os mistérios de Deus All the mysteries of God. só podem funcionar na vida daqueles que creem. It may work on those that nesses believe mistérios. on them. Se você não crê, If you don't believe, não tem expectativa you have no nessa expectation unção, on that anointing. nada vai acontecer na tua vida. Nothing will happen in your life. Anointing. Um sound. Anointing. Um sound. Anointing. Um sound. Aqueles que não sabem o poder da unção The one doesn't know, vão esconder a busca da unção. they will hide themselves. A busca da unção escura, obscura. They will seek darkness anointing. Deus tem unção, irmãos. God has got anointing. Jesus brother. Cristo, nosso Senhor, era um homem ungido. Jesus Christ was Era anointed. homem man. ungido e Was continua a a- ser homem ungido. Still a man of anointing. Yes. A palavra dele é ungida. His word is In anointed. Jesus' name. Em nome de Jesus. Pegue no seu dízimo, Hold your tithe, na tua oferta your offering, e no teu voto. and your vow. Vamos abençoar a Deus. Let us bless God. Vamos a honrar a palavra de Deus. Let's honor the word of Porque God. daqui a pouco In a few queremos ungir We want to você. anoint you. Na próxima quarta-feira, Next Wednesday, você tem que vir you may come em jejum. in a fast. Eu quero ungir você. I want to anoint Você está you. ouvindo? Do you hear that? Eu quero ungir I você. want to anoint you.
O espírito de Samuel The spirit of Samuel está sobre mim is upon me para ungir um Davi aqui hoje. to anoint a David today here. Para ungir uma Davi aqui To hoje. anoint one David today. Na próxima quarta-feira vou te ensinar Next Sunday I will teach os you requisitos The requisites que fazem a unção funcionar that makes anointing na working maior plenitude. in a major planet. Uma delas One of them é a humildade. is a Mas humbleness. vou falar sobre isso na I quarta-feira. will talk about it next Wednesday. E agora como TPC, As a homework, vá ler Salmos 89. Todo go Salmo and 89. read Psalm 89. Hã? Vá ler Salmos 89. Go and read Psalm 89. E na quarta-feira me apresenta os resultados. And next Você que Wednesday, entendeu. show me the result. what Pegue it então a does. sua oferta, seu dízimo. Hold your vow and the offering. E agora vamos orar. And now let's Em pray. Jesus' name. In nome de Jesus. Qual é a mensagem que você leva para casa hoje? What message are you taking home? Qual é a mensagem que você leva para casa hoje? Which message are you taking home today? Qual é a mensagem que você leva para casa hoje? Which message are you taking home? Fomento. Shalom. A mensagem que eu carrego hoje é sobre a unção que, quando nós carregamos unção, somos anunciados a qualquer sítio e conseguimos o que não podíamos conseguir. Essa é a mensagem que eu carrego comigo e a autoridade também. Thank you, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Qual é a unção que você leva para hoje? Qual é a mensagem que leva para hoje? Which message are you taking home today? Eu quero dar um testemunho. Eu vivi esta pregação. Ah. Eu concorri para uma vaga para Branch Host. Eu não tinha nenhuma qualificação para essa vaga. Cheguei lá, esqueci tudo que eu me preparei. Eu me preparei para fazer a entrevista em inglês. Cheguei lá, fizemos a entrevista em português e na hora de fazer responder em inglês, eu esqueci, eu só consegui dizer, oh Jesus. Então, quando eu saí daquele lugar, eu liguei para o meu marido e meti muita água, não. E uma das pessoas que estava lá disse, Cacilda, conseguiste. Não é porque você conseguiu fazer a entrevista corretamente, gostaram da sua simpatia. Que simpatia, pai? É a unção. Exatamente. Eles, como não entendem a língua, teriam dito, gostaram da tua unção. Mas como não sabem nada de unção, disseram simpatia. Você sem qualificações, You without qualification. a unção Anointing. fala de ti Speak about na you. consciência In their de conscience outras pessoas. of other people. Está aqui o testemunho It's here the disso. testimony. Qual é a mensagem que você leva para casa hoje? Which message are you taking home today? A vida do homem é determinada pela unção que ele possui. É determinada pela Is determined unção. by a church. Anointed kind. Sim, eu aprendi que a unção, o pastor que não tem unção, o homem de Deus que não tem unção, na verdade ele é limitado com medo. É medroso é anunciar a Jesus. E de outra forma também eu percebi que nós podemos ter unção, sermos nós mesmos a limitarmos a unção por causa do nosso medo. A unção está dentro de nós, mas ficamos com medo de anunciar a Jesus. E a unção acaba não trabalhando dentro de nós. Acabamos tirando e dar a outras pessoas. A gente tira, damos àqueles que têm coragem. We take and we give Aqueles others. que querem usar a unção. The one that they want to use. Hallelujah. Hallelujah. You want to be a translator. But what is like, you have English, you know English, Você conhece but you are inglês. lack anointing. Você To tem empower ausência your English. para empoderar o That's teu why inglês. you have some limitations. Por isso que você tem algumas limitações. Thank you. Obrigado. Atenção Moçambique! O Bispo Roberto Malate, líder do Ministério Pentecostal Revelação Divina, já está na JTV para levar a palavra da salvação e libertação. Onde faltar a vida, Where life lacks, faltou o evangelho. lacks the gospel. Porque o evangelho Because the gospel é o poder de is Deus the power of God para a salvação de um for the homem. salvation of Para você que já buscou ajuda em todos os sítios, venha, participe e veja os seus problemas a serem convertidos em mega testemunho. Todos os domingos, a partir das
7 horas, aqui na JTV. Experimente o poder